Mateus did a great job in his teaching. Mateus fez um bom trabalho no seu ensino. A propósito, viu, gente? Qualquer reclamação, crítica, contenda, procure o meu professor. Eu não me responsabilizo. Não existe mau aluno, só mau professor. Então pode reclamar com ele, que é o meu mentor, viu? And if you don't understand anything I say, blame Mateus. Se você não entender nada que eu falar aqui, culpe o Mateus também. But he did a great job. Thank you, Joe. And he covered good percentage of what I wanted to say. E ele acabou falando uma grande porcentagem daquilo que eu tinha planejado para falar. So as a teacher, I have the prerogative to choose what I'm going to teach. Então, como professor, eu tenho a prerrogativa de escolher aquilo que eu quero ensinar. I asked Mateus if I've ever did these teachings in Brazil, Eu perguntei ao Mateus se eu já havia dado esses ensinos aqui no Brasil, and he said no. e ele disse que não. So I hope he's right. Então, eu espero que ele tenha razão. There is a series of teachings in the Bible Existe uma série de ensinos na Bíblia that teaches us que nos ensinam to have confidence a ter confiança in what God has given us. no que Deus nos deu. Because we all want more of everything. Porque a gente sempre quer mais de tudo, né? Physically, Fisicamente, spiritually, espiritualmente, from ourselves, para nós, from our families. para nossas famílias. It seems like we're never satisfied. Parece que a gente nunca está satisfeito. From our children. A gente quer mais para os filhos. So this teaching Então este ensino is a teaching that is to build our confidence. é um ensino para construir a sua confiança, a sua autoestima. To show us that whatever God gave us, Para mostrar para você que o que quer que Deus tenha te dado, He can use Ele pode usar to do great things. para que você possa fazer grandes coisas para Ele. The story comes from 2 Kings, A história está lá em 2 Reis, chapter 4. capítulo 4. And I will have Mateus read Eu quero que o Mateus leia this story. essa história. If you have heard me teach it before, tell me as soon as you know that you've heard it. Se eu já tiver ensinado isso aqui, você me avise. Because I can teach the same thing from another place. Porque eu posso ensinar a mesma coisa, mas de uma outra referência. Okay. Então, 2 Reis 4, Read verse 1 through 1 through 7. 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Francisco, have I ever taught this here? Francisco, já ensinei isso aqui? No. Anybody else? Alguém acha que eu já ensinei isso aqui? What? Não. Okay. Muito bem. If I did teach on it, let me know. Se eu já tiver ensinado, você me avise. The Bible usually gives us all the information that we need to understand what it says. A Bíblia nos dá toda a informação que nós precisamos para entender o que ela está dizendo.
But it doesn't always make it easy for us. Mas nem sempre é fácil para nós. And especially Jews, Especialmente judeus. if it says somebody fulan did something, the Jew will say, who is he? Give me his name, give me his telephone number, give me his address. O judeu é assim, se você fala para ele, fulano Beltrano fez isso, o judeu vai querer saber, mas quem que é? Quem é ele? Me dá o telefone dele, me dá o endereço dele, quero conhecê-lo. So Então, the Holy Spirit doesn't tell us who this woman is. o Espírito Santo não falou quem é essa mulher. One woman. Uma mulher. But immediately it says it's not some simple woman. Mas aí ele diz imediatamente, não é uma mulher qualquer. Is one of the women from the sons of the prophets, from prophetic family, from prophetic environment. É uma das mulheres dos discípulos do profeta, uma mulher que estava envolvida já nesse contexto profético. And she sees Elisha coming to town. E ela vê a Eliseu entrando na cidade. And she says, E ela diz, Elisha, Eliseu, your servant, my husband, is dead. o meu marido, teu servo, morreu. And you knew your servant. Você conhecia o teu servo. And you knew that he is a man who is a God-fearing man. Você sabe que ele era um homem que temia a Deus. And those that own the debt, how do you say it? The creditors E o credor come to take my 2 children as slaves. já está vindo para tomar os meus 2 filhos como escravos. So that was part of the law of the Torah. Porque isso fazia parte da lei, da Torá. If you owe money, Se você devia dinheiro, you have to pay. você tinha que pagar a dívida. If you can't pay, Se você não podia pagar, and you're an Israelite, e você era um israelita, they can take you, children or you, as slaves, você tinha que servir ou seus filhos como escravo, not forever, não para sempre, only until the debt is paid, até para conseguir pagar a dívida só, or until the year of Jubilee. ou até o ano de jubileu, o que viesse primeiro. Whatever comes first, O que viesse primeiro, your children have to serve os seus filhos tinham que the servir creditors. o credor. Of course, it's not a nice thing. Claro que isso não é uma coisa muito boa, né? And so we have some information. Então aqui a gente tem alguma informação. The woman's husband is dead. She's a widow. A mulher era viúva, o marido tinha morrido. She was connected to the prophets. Ela tinha uma conexão com os profetas. And her husband was a God-fearing man. E o marido dela era um homem que temia a Deus. Now we need to know who her husband is Agora você tem que saber quem era o marido in order dela. to understand how did she get in such a big debt. Para você entender como que ela vai entrar numa dívida dessa. So how are we going to do it? Como é que nós vamos fazer isso? We have several pieces of information Nós temos alguns pedaços de in these first informação verses. nesses primeiros versos. One, Primeiro, her husband was a God-fearing man. o marido dela era um homem que temia a Deus. 2, 2, Elisha knew her husband. Eliseu conhecia o marido dela. He was not a total stranger. Não era nenhum estranho. Yeah. 3, 3, he died ele morreu, and left the widow and her deixando a children viúva e os filhos with the debt. com a dívida. And the creditors want their money. E os credores queriam receber. Now, if you look at the Bible, Se você observa a Bíblia, there is only one person tem uma pessoa só in the whole Bible, em toda a Bíblia, in the Hebrew Bible, na Bíblia hebraica, that is called a God-fearing man. que foi chamado de um homem que temia o Senhor. Only one. Só um. This is the second reference Esta aqui é a segunda referência a to ele, somebody who is a God-fearing man. a uma pessoa que temia a Deus. If we look at 1 Kings 18, Se você observa 1 Reis 18, verse 3 verso 3 and verse 12, e verso 12, we may discover who her husband was. talvez você descubra quem era o marido dessa senhora. Okay? Olha aqui. The context O contexto é, of chapter 18 of 1 Kings, qual é o contexto de 1 Reis 18? Elijah the prophet, Elias o profeta
is coming back after being 3 years in Tyre. E estava voltando depois de ficar 3 anos em Tiro. 3 years in which there was drought in the land of Israel. 3 anos de No rain. seca em Israel, sem chuva. And he's coming to confront Ahab, his Ye- big enemy. E ele está indo para confrontar a Acabe, seu grande inimigo. Ahab had issued an Interpol search for Elijah. Acabe tinha ordenado uma procura da Interpol, a procura de In all the Elias. countries around Israel, Em todos os países também ao redor de Israel he estavam was procurando. looking for Elijah. O rei estava procurando Elias. Now I'll tell you something that you may not know, but it's Eu vou falar uma coisa the most popular king que talvez você não saiba. and queen O rei mais popular e a rainha mais popular in the history of Israel, na história de Israel, to all the world around the Middle East, em todo o mundo ao redor do Oriente Médio, all the way to Iraq desde o Iraque and Persia e Pérsia and Egypt, e Egito, is Ahab. é Acabe. He was the best politician, Acabe foi king that Israel o had. maior político, o melhor político rei que nós já tivemos. His name appears in letters that are found near the Persian Gulf in a place called Mari. O nome dele aparece em cartas que foram encontradas perto do Golfo. The Assyrian kings, the Babylonian kings knew him, Os reis da Babilônia, os reis da Síria conheciam ele, corresponded with him. correspondiam com ele. The king Sargon, the king of Assyria, Sargon, O rei da Síria, Sargon, he has a cylinder tinha um cilindro, because they wrote with cuneiform. que era uma escrita Sanskrit. cuneiforme, escrita. Yeah. And his name is there. O nome de As Acabe king está of ali, Israel. como rei de Israel. But he was hated by the prophets of God and by God, E ele era odiado pelos profetas de Deus e odiado pelo próprio Deus, mainly because of his wife, principalmente por causa da sua esposa, Jezebel. Jezabel. And because she was not an Israelite, Ela não era uma israelita. and she brought with her 450 prophets of Baal. Ela trouxe 350 profetas, Não, de 450. 450 profetas de Baal. And she paid their salary. Ela pagava salário a eles. The phrase they were eating at her table doesn't mean that every day they came for lunch. A frase comiam à sua mesa com ela não significa que ela dava jantar para eles todo dia na sua mesa. Significa que ela pagava salário a eles. That's what it means. É isso que significa. She supported 450 prophets Ela sustentava 450 profetas de Baal, of the idol Baal. do ídolo chamado Baal. That made God angry. Isso fez Deus And ficar muito irado. Elijah was called to confront E Elias foi chamado para confrontar Ahab Acabe in front of all of Israel on top of Mount Carmel. na frente de todo Israel, no topo do Monte Carmelo. So Elijah is coming back to the land of Israel, Elias está voltando para a terra de Israel and he meets a guy named Obadiah. e ele encontra-se com um homem chamado Obadias. And this Obadiah was the economist, the person in charge of the palace of Ahab. E esse Obadias era economista, era o homem responsável pelo palácio de Acabe. He took care of all of Ahab's affairs in the house. Ele cuidava de todos os afazeres, todas as tarefas de Acabe na casa. And he meets Elijah. E esse Obadias encontra Elias. And he already knew Elijah ahead of time. E ele já sabia de Elias. And Já Elijah knew conhecia him. Elias. E Elias já conhecia ele. And his first response was, E a primeira resposta dele foi: I'm afraid to talk to you. eu tenho medo de falar com você, The Elias. king is looking for you all over the world to kill you. Porque o rei está procurando você ao redor do mundo para te matar. Elijah said, don't worry. Go tell the king that I'm here. E Elias responde: não se preocupe não, fale com o rei que eu estou aqui.
I want to meet the king and all of Israel on top of Mount Carmel. Eu quero encontrar com o rei e com todo Israel no topo do Monte Carmelo. But in verse 3 of chapter 18 and then verse 12, it says that this man Obadiah was a God-fearing man. E olha aqui no versículo 3 do capítulo 18, depois no verso 12, diz sobre Obadias: era um homem que temia muito ao Senhor. What did he do to get this title? O que ele fez para receber esse título? Jezebel was persecuting the prophets of God. Jezabel estava perseguindo os profetas de Deus. This man that was inside the house of Jezebel, Esse homem que estava dentro da casa de Jezabel, in charge of the house of Jezebel and responsável pela casa de Jezabel e Acabe, was hiding escondeu men of God, prophets of God in caves in profetas de Mount Deus, Carmel profetas de Deus em cavernas no Monte Carmelo, and feeding them. e ele estava dando de comer a esses homens. 100 prophets 100 homens ele escondeu, in 2 groups of 50. em 2 grupos de 50. 3 years he's been feeding them 3 anos Obadias dava alimento a esses homens, in secret. em segredo. And he's the only one that's called a God-fearing man. E ele é o único que é chamado na Bíblia de o homem que temia a Deus. And he's the only God-fearing man that Elisha could have known personally. E ele é o único homem que temia a Deus que Elias podia ter conhecido pessoalmente. Because he lived in the same time, in the same place. Porque ele viveu no mesmo lugar, no mesmo tempo, na época. So this reveals to us Então isso revela a nós how como this woman and her family got in debt. essa mulher e a sua família entraram na dívida. Her husband O marido had to take loans teve que pegar empréstimos to feed para the alimentar prophets of God and save os them. profetas de Deus e salvá-los. They were hiding. Eles estavam escondidos. That's how he got in debt. Foi assim que ele entrou em dívida. There are hints in the book of Chronicles Tem dicas para nós no livro de Crônicas that Jezebel had Obadiah killed when she discovered that he was betraying her trust. que Jezabel mandou matar Obadias quando ela descobriu que ele estava traindo a confiança dela. So the widow A viúva and the children E os of this filhos righteous man desse homem justo are left with a debt são deixados com uma dívida that they cannot pay. que eles não conseguiam pagar. And she, this woman without a name, E essa mulher sem nome, que a Bíblia não dá o nome meets dela, Elisha encontra-se com Elias and lodges a complaint. e faz a reclamação com Elias. My husband was a righteous man, Meu homem era um homem justo, a good man. um homem bom. Encontra-se com Eliseu, He né? did what is right. Ele fez o que foi certo, Eliseu. And now I'm in trouble. E agora eu estou com um problema. Financial trouble. Problema financeiro. And I'm about to lose my children. E eu estou prestes a perder os meus filhos. They will become slaves Eles estão prestes a serem escravos. till the debt is paid. Até que a dívida seja paga. Elisha Eliseu, was kind of a cool guy. Cool guy. ele era um cara assim mais tranquilo. And he says to her, what do you want me to do? E diz a ela: mas o que você quer que eu te What do you faça? think I can do? O que você acha que eu posso fazer? Tell me, Me diga. what do you have in your house? O que você tem em casa? The first point that I want to make it very clear. O primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui: Don't ask God to help you não peça a Deus para te ajudar. until you exhausted Até que você se exauste your possibilities. as suas possibilidades. Até que você esgote as suas possibilidades. Do everything you can Ou seja, faça tudo que você pode to resolve your problem. para resolver o seu problema. And when you cannot do E anymore, quando você não puder mais fazer nada, then call upon the Lord. aí você clama ao Senhor. And then you will see E aí você vai ver
The hand of God A mão de Deus coming to your help. vindo te ajudar. But if you are hiding Se você está escondendo a small purse in the back, uma bolsa nas costas, thinking, I'm going to ask God, but in case He doesn't help me, I want to make sure that I have something. você está pensando assim, Left não, on the side. você está pensando, eu estou clamando a Deus, mas se Ele não me ajudar, por via das dúvidas, eu estou guardando aqui, essa é a reserva de emergência. And don't do what Ananias and Sapphira did in the book of Acts. E não faça o que Ananias e Safira fizeram no livro de Atos. Don't think that you can take credit for doing something for God Não ache que você pode levar crédito por fazer algo para Deus, when you actually did not have enough trust in God, quando você não teve muita confiança em Deus. and you think that I'll have to have some assurance, some self-security E não of my own. é que você pensa, eu tenho que ter uma certa confiança, uma certa certeza. And don't take credit for doing something that you didn't do. Não leve crédito por fazer uma coisa que você não fez. That was the problem of Ananias and Sapphira. Esse foi o problema com Ananias e They Safira. lied to the Holy Spirit. Eles mentiram ao Espírito de Deus. You can't lie to the Holy Spirit Você não pode mentir para o Espírito, because God knows everything. porque Deus sabe tudo. He knows not only what you have in your heart, but also what you have in your pocket. Ele sabe não só o que você tem no coração, mas o que você tem no bolso, Or what you don't have in your pocket. ou o que você não tem no bolso, Or what you don't have in your heart. ou o que você não tem no coração. So Elijah says, Então, tell me, how can you help yourself? Eliseu diz para ela, como que você pode se ajudar? What do you have in your O house que você tem na sua casa that can help you? que pode te ajudar? She said, all I have left, Ela diz, tudo que sobrou a small jar of oil. é uma jarra de azeite. The Hebrew name for this jar O nome em hebraico para jarra, tells us exactly what kind of jar it is. ou botija, nos dá a ideia do que exatamente era. We know the shape, A gente sabe a forma, we know the size, a gente sabe o tamanho, we know the material it was made from. e a gente sabe até o material que foi feito. Just like the jar that the woman brought in Luke chapter 7 with the very, very expensive perfume Assim and como poured on aquela- the legs of, we know exactly what kind of jar it is. Igual aquela jarra que a mulher quebrou e derramou o perfume sobre os pés de Yeshua, a gente sabe exatamente que tipo de We know the size of it. recipiente, o We tamanho, know eu what sei, kind of material it was eu made sei que from. tipo de material que foi feito, And we know e a gente sabe what kind of perfume it was até o tipo de perfume que era and how much it cost. e quanto custava. Cost a lot. There was close to a liter of perfume. Ela derramou quase 1 litro de perfume. It was the most expensive perfume in the world. Era o perfume mais caro no mundo na época. And there was only one place in the world that this perfume was made. E só tinha um lugar no mundo que esse perfume era feito, In En-Gedi. lá em En-Gedi. En-Gedi En-Gedi was the one place in the world era o único lugar no mundo that this perfume was made. que esse perfume era feito. So we know the jar that this woman had. Então a gente It sabia a was only jarra. about this tall, Essa jarra era 1 palmo de altura and it was the bottom of it was pointed. You couldn't set it down on the. e a parte de baixo era pontuda, você não podia colocar ele de pé. And this jar was tied to a string, E essa jarra era amarrada num cordão, and then you lowered it into the big pot with a narrow opening. você colocava perto de um grande pote com uma tampa That was menor. full of water. You lowered it, Você fazia o quê? Você pegava a cordinha e jogava essa cordinha, segurava a cordinha para a botija entrar dentro do azeite. and because it had no bottom, E the porque jar, o- no flat bottom, Porque o fundo dessa botija era pontudo, it laid down, ela afundava no azeite, got filled with oil, enchia de azeite. and then you pulled it up. Aí quando você puxava, a botijinha estava cheia de azeite. Because if you had a jar of 20 liters, you couldn't pick it up and put a little bit in the frying pan. Porque se você tem uma jarra de 20 litros, você não pode pegar azeite ela e derramar numa comida ou num alimento.
So you had a small Então você jar. tinha a botija que você usava para You tirar serve o every azeite day. da jarra maior. Maybe it had 200 grams of oil in it. Talvez cada botija tinha 200 gramas de azeite. That's the kind of jar that this woman had. Esse era o tipo de jarra que a mulher tinha, a botija, era pequenininho. The last olive oil that she had. Era o último azeite que ela tinha. She told Elijah, that's all I have. Ela falou, só tenho isso. So Elijah tells her, Então Eliseu fala para go ela, to all your neighbors. vai para todos os seus vizinhos Bring every empty vessel, no matter how big or how small. e traga Bring it to your house. Traga todo tipo de vasilha emprestado, não importa se é grande, pequena. So she filled her house, Então ela encheu with a casa pots. com vasilhas Empty pots. vazias. I have a bad character. Gente, Hard for me to believe things that are not logical. eu tenho uma personalidade muito difícil. Eu tenho dificuldade em acreditar em coisas que não são lógicas. If Elisha would come to me Se Eliseu chegasse para mim and told me to do this, e me pedisse para fazer isso aqui, I would want to know details. eu ia querer saber os detalhes. How is this going to help me? Mas Eliseu, como é que isso vai me ajudar? How is this going to pay my debt? Como é que eu pedir emprestado vasilha vai pagar minha dívida? How many liters will I get? Quantos litros eu vou conseguir? Will the neighbors want a percentage of the gain? Será que o vizinho que me prestou vasilha vai querer uma porcentagem do meu lucro? This woman believed Elisha Mas aquela mulher creu em Eliseu and went to the neighbors e foi aos vizinhos and sent her children to bring all the jars in. e mandou os filhos irem nos vizinhos e pegarem emprestadas as vasilhas. And there was no more jars, empty jars at the houses of all the neighbors. E ela esvaziou as vasilhas de todos os vizinhos, as casas dos vizinhos. She came to Elisha Aí ela voltou para Eliseu and she said, what shall I do now? e disse, e agora, o que eu faço? He said, close the doors. Ele falou, fecha a porta. Very important lesson in this. Muitas lições importantes nisso aqui. You know, I've had the privilege, Eu tive o privilégio the privilege duvidoso of living in Jerusalem de viver em Jerusalém and seeing all the famous big name evangelists from the world. e ter tido contato, ter conhecido os maiores evangelistas, os mais famosos evangelistas do mundo. Faith healers, Pastores que operavam com cura, demon casters out. pastores que eram famosos por expulsar demônios. Yeah. They all want to do it in the biggest auditorium in Jerusalem. Todos eles alugavam, queriam fazer os seus milagres, as suas curas, nos maiores auditórios de Jerusalém, With television, com a televisão transmitindo, streaming live to all the world. transmitindo ao vivo para todo mundo. With show. Um show, faziam um show. One time Marsha was very, very, very sick, my wife. Eu me lembro que uma vez a minha esposa Márcia estava muito, muito doente. And about 3-minute walk from my house E a 3 minutos de distância da minha casa, lived one of the most famous faith healers in the world. Not Jewish, not Israeli. morava um desses evangelistas que pregavam, que faziam cura, um dos mais famosos do mundo. Ele não era judeu, não era israelense, mas ele morava lá perto But he da was minha a casa. friend of Israel. Mas era um amigo de Israel. He wrote some very good, important books about Israel. E escreveu alguns livros importantes sobre Israel. Famous all over the world. Ele era famoso no mundo inteiro. 10 o'clock in the mornings, Shabbat. No Shabat, 10 da manhã, Marsha was really suffering. a Márcia estava sofrendo muito. So I called him, I said, listen, can you come over? Aí eu liguei para ele e disse, olha, você pode vir aqui? He said, what for? Ele disse, para quê?
to pray for Marsha healing. Eu falei, você pode orar pela minha esposa, Márcia, para ela ser curada? And he knew Marsha, and he liked Marsha. Ele conhecia a Márcia, ele gostava da Márcia. He told me, Joseph, Ele me respondeu, Joseph, I can't come. eu não posso ir. My gift only operates in big crowds. O meu dom só opera, só funciona com grandes multidões. With theatrical lights. Com- He didn't say that, I'm adding. Com luzes teatrais, né? Ele não disse assim, mas eu estou acrescentando para você entender. With music in the background. Tem que ter música de fundo, With television cameras. com câmeras de televisão. But all he said is it doesn't work for individual, only works in big crowds. Mas ele falou, olha, eu não trabalho com indivíduos, só trabalho em grandes multidões. So I'm not going to come. Então eu não posso ir na sua casa. He knew that if he prayed and he claimed to heal and she wasn't healed, Pessoal, ele sabia que se ele orasse por ela e falasse que ela estava curada, e se ela não tivesse curada, I'll tell the world. eu iria contar para o mundo. That's why he didn't want to É come. por isso que ele não queria ir na minha casa. Because he knew Ele sabia that most of the healings that he did que a maioria das curas que ele fazia were made in China. era feito na China. So this woman Essa mulher locks the door. fecha a porta. Because when God wants to do something great, Porque quando Deus quer fazer algo grande, he doesn't want to share the glory with anybody else. Ele não quer compartilhar a sua glória com mais ninguém. He does more in secret Deus faz mais em segredo in our lives nas nossas vidas that nobody can see e que ninguém pode ver, except us inside. exceto nós, dentro de nós. And if anybody has ever experienced the hand of God on his life, he knows that this is true. Quem já experienciou a mão de Deus na sua vida, você sabe que isso é verdade. So the woman closes the door, Aí aquela mulher fecha a porta begins to pour the oil, e começa a derramar o óleo. small jar. Botija pequena. She has a big jar. Ela tem a jarra grande. She pours and she pours and Ela she começa a pours derramar and da pours. botija dela e That começa a jar encher gets as vasilhas. E aí a primeira vasilha fica cheia. She goes to the next Ela one. vai à próxima. She pours and she pours. That little jar doesn't dry up. Joga daquela vasilha, aquela pequena botija, nunca termina o óleo. It fills the big jars. Enche, aquela botija enche as jarras grandes. Till all the jars are filled. Até que todas as vasilhas estavam cheias. And when the last jar got filled, E quando a última vasilha ficou cheia, the little jar dried up. a botija dela secou. I mean, I have seen this happen. Pessoal, eu já vi isso acontecer. Not with oil, Não com azeite, with money. com dinheiro. More than one time. Mais de uma vez. Even this time when we built the building. Até mesmo quando a gente construiu o nosso prédio lá em Jerusalém. The architects and the engineers said, Os arquitetos e os engenheiros disseram, to do what we need to do, we need $1.5 million. os arquitetos disseram, olha, para fazer o que vocês planejaram aqui, vocês vão gastar $1.500.000. People told me, whatever the architects tell you, you can easily double and more. E o povo me falou, ó, o preço que eles te derem, você pode duplicar, porque vai gastar no final muito mais do que o orçamento. I didn't think so. Eu achava que não era assim. So I told the office staff at Nativia, I'm going to America Aí eu falei for the summer, pro pessoal no meu escritório, olha, eu vou nos Estados Unidos agora no verão and I'm going to come back with $1 million. e eu vou voltar com $1 million. $1 milhão. And of course, we have some Russians in our staff. E é on claro our que na staff. minha diretoria tem alguns russos. They were the first to make fun. Os russos foram os primeiros a rirem de mim. Yes, sure, you'll come back with $1 Ah, million. você vai voltar com $1 milhão, tá It's bom. not going to happen. Nunca vai acontecer. We're not going to build any building Nós because não vamos- we're never going to have the money. Nós nunca vamos conseguir construir nada porque a gente não vai conseguir esse dinheiro. I said, I'm coming back with $1 million. E eu disse, vou voltar com $1 milhão. They all laughed. Todo mundo riu.
You're an old man, you have dreams, crazy dreams. Ah, você já está velho, você está tendo esses sonhos malucos. I land with Marsha in Aterriz- New York City. Aterrisei com a Márcia na cidade de Nova York. A Korean pastor that I never met before, Um pastor coreano que eu nunca tinha conhecido antes, that has a small church in New Jersey, que tem uma igreja pequena em Nova Jersey, came to pick me up veio me from buscar the airport to take me to New Jersey. I was going to do a seminar in his church. no aeroporto porque eu ia dar um seminário na igreja dele, em Nova Jersey. We get in the car, Nós entramos no carro, New York traffic, aquele trânsito de Nova York. and he tells me, we have a surprise for you. Aí ele falou assim, olha, nós temos uma surpresa para você. I said, what is the surprise? E eu disse, qual que é a surpresa? He said, we have a contribution for your building. Ele falou, olha, a gente recebeu na conta da igreja uma contribuição para o seu prédio. How much? Eu perguntei, quanto? I'm a Jew. I have to Você know. sabe que eu sou judeu, né? Eu tenho que saber os detalhes. Quanto? He said, guess. Ele falou, adivinha. I said, $5,000. Eu falei, $5.000. He said, more. Ele falou, mais. 10,000. 10 mil. More. Mais. 100,000. 100 mil. More. Mais. I said, I can't guess anymore. Aí eu falei, não tem como adivinhar mais. He said, 1 million. Ele falou, $1 milhão. I said, from where? Eu perguntei, mas de onde? Quem? He said, I don't know. Ele respondeu, não, nós não sabemos. Who gave it? I don't Quem know. deu esse dinheiro? A gente não sabe. Really? Eu falei, sério? He said, really? Ele falou, sério? It came into our bank account Entrou na nossa conta bancária, anonymously. um doador anônimo. The only thing it said is for the building of Nativia in Jerusalem. A única coisa que ele escreveu no depósito foi para o prédio do Netive em Jerusalém. And I didn't know, Eu não sabia, and he didn't know e ele também não sabia. until the dedication of the building when it was finished. I didn't know the person. Eu não conhecia a pessoa até a dedicação do prédio, quando ficou pronto. And even then I wasn't sure and still not sure. E mesmo nesse dia eu não tive muita certeza, e até hoje não tenho muita certeza de quem foi. And I called Jerusalem Aí eu liguei lá para Jerusalém and said to Hannah Kovner, e disse para Hannah Kovner, I told you I'll come back with $1 million. I already have the $1 million on the first no day. primeiro dia da viagem eu liguei para minha secretária e disse, olha, não falei que eu ia voltar com $1 milhão? Já estou com $1 milhão. She said, you're lying. Aí ela falou, você está mentindo. Not possible. Não é possível. I said, it's possible. Eu falei, é possível. And it's true. E é verdade. She said, I will not believe you until the money is in our bank account in Israel. Ela falou, eu não acredito enquanto eu não ver esse dinheiro na nossa conta aqui em Jerusalém. She didn't believe. Ela não acreditou. It took a few weeks for the money to arrive and transfer, Demorou algumas semanas para a gente transferir o dinheiro. but finally it got to Jerusalem before I came back to Jerusalem. Mas o dinheiro acabou chegando para a nossa conta em Jerusalém antes do meu retorno. Because our God is the God of the impossible. Pessoal, nosso Deus é o Deus do impossível. If we are obedient, Se nós formos obedientes, He can make the impossible possible. Deus pode tornar o impossível possível. Now imagine this woman, Agora você imagina essa mulher, Elijah, has a Eliseu, great reputation as a prophet. Eliseu com uma grande reputação como profeta. He was a dangerous prophet. Um profeta perigoso. Some people made fun of his haircut. Tem gente que foi rir do corte de cabelo dele. Yeah. He didn't have much sense of humor. Ele não tinha muito senso de humor. No. Não. A bear came and devoured those children Ursos vieram e devoraram aqueles meninos. because they made fun of the men of God. Caçoaram, ridicularizaram o homem de Deus. So he was not somebody light. Então ele não era uma pessoa muito light, não. Imagine this woman Imagine você, essa mulher. having doubt.
Se ela tivesse duvidado, like my kind of doubt, como o meu tipo de dúvida, and said to Elisha, e se você tiver, se ela tivesse dito para explain Elias, to me, se ela tivesse dito para Eliseu, what shall I tell my neighbors? se ela tivesse dito, mas peraí, explica para mim o que eu vou falar para o vizinho. I'm going from house to house getting jars, Eu vou- taking into my house. eu My vou- boys are going, getting jars from everywhere. Eu vou de casa em casa pedindo vasilha, meus filhos vão de casa em casa pedindo vasilha emprestada. The neighbors will ask, Os vizinhos vão perguntar, what is this strange woman doing? o que essa mulher estranha está fazendo? Maybe she wants to sell these jars to somebody else. Olha que ela quer vender essas vasilhas. I mean, I have experience with this. Pessoal, eu tenho experiência com isso. Yes. Sim, When I was a child, quando eu era criança, our parents didn't have much money. nossos pais não tinham muito dinheiro. And there was a movie house in the neighborhood. E tinha um cinema lá no bairro. And we all wanted to go to the movie every Friday. E todo mundo era doido para ir no cinema na sexta. But we didn't get money from our parents. Mas os pais não davam dinheiro para a gente. But there was a grocery store in the neighborhood. Mas tinha um supermercado no bairro. And their storage place for the empty bottles and some full bottles was in the back, and it had a fence but had no roof. O depósito do senhor, do dono desse supermercado, ficava nos fundos do supermercado e ele guardava lá garrafa vazia, garrafas cheias e o depósito atrás não tinha telhado, só tinha uma cerca. High wall. Era um lote com muro alto e cerca. And we could return bottles and get money for every bottle. Na época, se você retornasse o casco vazio, né, a garrafa vazia, você recebia um dinheiro, um trocadinho. I don't know, in Brazil does it exist? O Brasil era assim, há um tempo atrás era assim. Era. Você devolvia o casco, né? Aí So você you got, let's say, 5 cents for each bottle. Vamos supor que na época eram 5 centavos por casco. So Então, we needed 10 bottles a gente precisava de Each. 5 garrafas cada in order to get enough money to go see the movie in the neighborhood movie house. para poder comprar o ingresso do cinema. So every Thursday night, Então, toda quinta à noite, we climbed over the wall. nós escalávamos o muro, We drink a beer or two, bebíamos lá uma cerveja ou duas and we took the number of bottles that we need e pegávamos o número de cascos que nós precisávamos. in order to come back to the same shop, E aí, no outro dia, nós íamos lá no mesmo lugar, to the same man, para o mesmo homem, and sell him back the bottles that we stole e from him. vendíamos para ele as garrafas que eram dele mesmo, que a gente tinha roubado no dia anterior. And then we go to the movie. E aí a gente ia para o cinema. Next week we did the same thing. Na outra semana fazíamos a mesma coisa. This went on a long time. Isso aconteceu por muito tempo. Of course, when I became a believer, É claro, né, gente? Quando eu me tornei um crente and I came back from Georgia, e eu voltei dos Estados Unidos, da Geórgia, I remembered my sin. eu lembrei do meu pecado. And I went and I gave him 100 shekels. E eu fui lá nesse homem e dei para ele 100 He was shekels. Parsi, he was Ele era Persian. persa, um judeu persa. And I gave him 100 shekels. Aí eu fui e dei para ele 100 shekels. He said, what is this? E ele falou, o que é isso aqui? I said, it's for you. Não, isso é para você. He said, what do you want to buy? E ele falou, o que você quer comprar? Nothing. Eu falei, nada, I don't want to não, buy anything. eu não quero comprar So why are you nada. giving me this money? Aí ele perguntou, mas por que você está me dando esse dinheiro? I said, I owe it to you. Não, eu devo a você esse dinheiro. He says, let me look in my books if your debt is written down. Aí ele falou, deixa eu olhar no meu caderninho aqui para ver se você é um dos que estão me devendo. I said, you're not going to find it. Aí eu falei, não, você não vai achar nada não. He said, why? Ele disse, por quê? He said, because 10 years ago, E eu falei, porque há 10 anos I eu used to steal from you empty bottles and some costumava full bottles roubar de você garrafa vazia to go to the movies on Friday. para te vender a garrafa e ir para o cinema na sexta. He said he was in shock. Ele ficou chocado. He said, I want to kiss your hand. Aí ele queria beijar minha mão. You are a righteous man. Ah, você é um justo. God is going to bless you. Deus vai te abençoar, meu filho.
Nobody Ninguém has ever done that to me. nunca fez isso comigo. Many people have stolen from me, Muitos já roubaram de mim, but nobody has come back. mas ninguém voltou. He wanted to kiss my hand. Aí queria beijar minha mão. He said, "You're a righteous person." E I falava- knew that I wasn't, Ele falava, você é um justo. Eu sabia que eu não era justo, because I never made a list of how many bottles I stole. porque eu nunca fiz uma lista do número de garrafas que eu roubei. So I wasn't sure that 100 Então 100 shekel is eu não tinha certeza que 100 exact shekels, 100 shekels iria cobrar minha dívida, cobrir a minha dívida. But this woman here, Mas essa mulher da história, that her husband hid 100 prophets for 3 years que o, and ma- fed them. que o marido dela escondeu 100 profetas durante 3 anos e alimentou-os, Was desperate estava desesperada to save her children from slavery. para salvar os seus filhos da escravidão. But she was also Mas ela também believing that God can do the impossible. cria que Deus podia fazer o impossível para ela. So she poured and poured. Então and ela poured. derramou e derramou e derramou. But my point that I missed, E o ponto que eu esqueci in the end, the building cost $4 million. é que de falar para você é que no final lá do meu prédio o conta total do que eu gastei foi 4 milhões de dólares. And the Russians in our office E os russos no nosso escritório were ready to take a mortgage. estavam prestes a pegar um empréstimo. I said, we're not going to need it E eu disse para eles, nós não vamos precisar de pegar empréstimo, because I have experience with God. porque eu tenho experiência com Deus. And as soon as we paid the last payment, E tão logo nós pagamos o último pagamento, money stopped. o dinheiro parou de entrar, Dried up. secou. Just like that little jar Igual that a this woman botija had. dessa As que soon essa as she mulher, filled the last, que a mulher tinha, But terminou de encher o there último was no more jarro, oil. não tinha mais azeite. Her need was met. A necessidade dela foi suprida. It was not a natural phenomenon. Não foi um fenômeno natural. It was the hand of God. Foi a mão de Deus. Elijah told her, Eliseu disse a ela, go sell the oil, vai e vende o azeite, pay your debtors, paga o seu credor, and you will have enough left e e ainda vai sobrar o suficiente to live with your sons para que você viva com seus filhos for a season in the future. por um período no futuro. God not only paid her debt, Deus não só pagou a dívida dela, but gave her enough mas deu a ela o suficiente breathing room para respirar, until she can get on her feet. até que ela pudesse ficar de pé de novo. That's how God works. É assim que Deus trabalha. But the requirement, the first requirement, Mas o primeiro requerimento, primeira exigência, is for us to use what we have. é para que você use aquilo que você tem. For us to trust God that if we use what we Você have, tem que confiar em Deus, porque se você usar aquilo que você tem, He will make up the rest. Ele vai suprir o resto. And that's true in spiritual matters, E isso é verdade em aspectos in espirituais, material matters, em aspectos in materiais, financial matters, financeiros, in everything. em tudo, pessoal. We are responsible to use the gifts that God has given us. Nós somos Physical and responsáveis spiritual. por usar os dons que Deus nos dá, espirituais e materiais. And what we have will never be enough. E o que você tem nunca vai ser o suficiente. God will make up the margin. Deus vai completar. And He did. E Ele fez isso. And there are other stories in the Bible. E há outras histórias na Bíblia, With Moses, com Moisés, when God sent him to Pharaoh, quando Deus to enviou ele tell a Pharaoh, Faraó. let my people go. E ele disse a Faraó, deixa o meu povo ir. And Moses told him, I'm the wrong person. E Moisés disse, eu não posso fazer isso. I can't talk right. Não posso falar. And God says to him, E Deus diz a ele, what do you have in your o hand? que você tem nas mãos? Only a stick. Ah, só um cajado. And that stick became a snake. E esse cajado se tornou uma serpente. And that stick split the Red Sea. E aquela serpente abriu o mar.
became back to a stick and then split the sea Voltou a ser um cajado e abriu o mar. and brought the plagues upon Egypt. E aquele cajado trouxe as pragas sobre o Egito. God can use what you have. Deus pode usar o que você tem. And the devil will also tell you, E o who diabo do you também, think you are? o diabo vai ficar te falando, quem você acha que é? You can't do it. Você não pode fazer isso. Cannot be done. Não pode ser feito. Don't trust God. Não confie em Deus. You're the only one you can trust. Você só pode confiar em si próprio. Those are the lies of the devil. Essas são as mentiras do diabo. God showed you Deus te mostrou a that He vocês has something better for you for now. que ele tem algo melhor para vocês agora. And if you use E se vocês usarem this little jar of oil essa pequena botija de azeite in obedience to God, em obediência a Deus, you'll get what really is yours. você vai receber o que realmente te pertence. It will be restored Vai ser restaurado isso para vocês. to the people who really invested. Àqueles que investiram lá vai ser restituído. But you have to use what you have Mas now para isso acontecer, você tem que usar o que você tem hoje, so that God can give you more. para que Deus possa te dar mais. And may God bless you E que Deus abençoe a todos vocês and encourage you e encoraje vocês a cada and dia. learn from this principle E que that vocês aprendam desse we learned princípio from Elijah. que nós aprendemos de Eliseu. May God bless this Que congregation. Deus abençoe essa congregação. You're in my prayers, Vocês estão nas minhas orações. and I ask you to pray for us and for Israel E eu peço para que vocês orem por nós e por Israel. and for my family, especially for Marsha, Especialmente pela minha família, para minha esposa Márcia. because we love you, Nós amamos vocês, we bless you, abençoamos vocês and we see you as family e temos vocês como nossa família. of God's children. Família do povo de Deus. Amen. In Amém. Yeshua's name, amen. No nome de Yeshua, amém.